Olá, hoje é dia de aprender diferenças entre grandezas vetoriais, grandezas escalares, como também o que são esses vetores, afinal de contas. Bom, eu quero começar aqui falando para você o seguinte: quando nós temos aqui, por exemplo, tem aqui esse giz de cera, e esse giz de cera aqui, ele está nessa posição, tá? Então, aqui eu estou dizendo que ele está na horizontal. Se eu mudar aqui e se eu colocar dessa maneira, ele está na vertical. Agora, se eu me inclinar aqui um pouquinho, agora ele está na diagonal. Como também, se eu inclinar para o outro lado aqui assim, ele também está na diagonal. Então, esses três que eu falei para você, vertical, horizontal e diagonal, nós falamos que são direções, ou seja, nós temos três tipos de direções. Agora, quando eu falo sobre sentido, sentido é diferente, não é a mesma coisa que direção. Sentido é para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, isso significa que uma coisa que é direção e outra coisa é sentido. Então, são duas coisas, dois elementos que são diferentes. Agora, a gente vai para um outro item que também faz parte dos vetores. O outro item é o módulo. O que que significa módulo? Significa o número, significa o valor. Bom, e também quero te falar mais um item. Vamos continuar aqui fazendo agora esses itens, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro item aqui que eu havia falado para vocês. Então, nós estamos falando sobre os vetores. Então, vou colocar aqui vetores. E em vetores, o que que eu falei para vocês? Nós temos aqui direção, nós temos aqui o sentido, e nós temos o terceiro item, relembrando aqui, que é o módulo. Quando a gente fala aqui sobre direção, eu havia conversado aqui com vocês o seguinte, que direção a gente pode ter vertical, aproveito e já faz o desenho aqui ao lado, vertical. A gente pode ter aqui horizontal, coloco ao lado ali também, que é aqui na horizontal, como também a gente pode ter aí as diagonais, né? Então, diagonal. E diagonal, ele pode ser aqui, tanto faz. Então, esses três primeiros, nós temos então como os elementos que fazem parte aqui dos vetores, mas com a parte de direção. Quando a gente fala em sentido, então eu falei para vocês, né? Direita, esquerda. E eu vou dizer para vocês que assim, a parte do sentido, onde a gente tem mais opções. Então, tem para cima. Não vou colocar todos aqui, tá? Então, vou falando. Para cima, para baixo, à direita, à esquerda, para frente, para trás, sabe? Então, tem vários elementos aí que você pode colocar dentro aí da parte do sentido. Agora, quando a gente fala em módulo, módulo, a gente fala aqui valor. Que valor que é esse? Número. É um número, tá? Então, vou colocar aqui um, um exemplo aqui para vocês. Então, agora vamos colocar aqui exemplos para vocês. Eu vou dar os comandos e aí vocês vão escrevendo não, representando. Então, vamos dizer que a gente tem aqui o primeiro. Primeiro vetor, vertical para cima, 4. Como é que a gente representa isso? Então, eu vou colocar aqui, vertical para cima. Então, significa que eu preciso
colocar aqui uma flechinha. Vamos melhorar essa flechinha aqui. Então, para cima. 4. 4, o que que significa isso? Vou colocar aqui os espaçamentos. 1, 2. Não gostei desse segundo espaçamento. 1, 2, 3, 4. Era para ser assim, né? Vamos arrumar esse negócio. Um pouquinho mais para cima. 1, 2, 3, 4. Agora sim. Então, aqui eu tenho primeiro espaçamento, segundo espaçamento, terceiro, quarto. Então, aqui nós temos. Deixa eu tirar esses espaçamentos. Então, aqui nós temos vertical. Ele está aqui na vertical. Lembra que eu falei para vocês? Esse aqui, por exemplo, ele está na vertical. Aí ele está para cima. Como que eu sei que está para cima? Porque tem essa setinha aqui. Essa setinha, ela está mostrando que é para cima. E 4, o que que é? 4 é o módulo. Módulo é o valor. Então, para ter os espaçamentos que sejam iguais. Aqui, ele comentou, Tim, mas imagina aí que fossem, né, esses 4 espaçamentos, que os espaçamentos eles estão iguais. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer aí no seu caderno dessa maneira, só que você vai fazer bem certinho aqui com os espaçamentos. Vamos fazer aqui um outro, um outro exemplo. Então, vamos colocar aqui, diagonal. Então, o que que é o diagonal? Diagonal é direção, tá? Vamos lembrar, diagonal é direção. Então, diagonal é direção. Aí eu quero a direita, tá? A direita, diagonal à direita. Mas esse à direita vai ser para cima ou vai ser para baixo? Então, a direita para baixo. E aí eu preciso do módulo, porque aqui eu falei de direção. Aqui eu estou falando de sentido. E aqui, 3, eu falo do módulo. Então, a gente tem 3 itens. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor para a gente colocar esses itens. Então, eu tenho aqui o primeiro item, diagonal. O segundo item é sentido. O diagonal aqui é direção, tá? Esse é direita para baixo, é sentido. E esse daqui é o módulo, tá? Então, a gente tem aí os 3 itens bem exemplificados. Agora, a gente vai... Esse daqui é o comando. Agora, a gente precisa colocar a representação. Então, o diagonal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Desta forma aqui. Se ele me deixa fazer assim. Vamos colocar para cá. Esta linha. Então, aqui. Aí, boa. Então, aqui a gente tem diagonal. Você percebe que o diagonal ele pode ter um ângulo tanto mais para cima, como mais para baixo, ou mais ali para o meio. E assim, qualquer desses vetores está valendo quando estou dizendo aqui diagonal, tá? Então, diagonal, qualquer um desses ângulos. Claro que depois, quando nós estivermos fazendo os cálculos, aí a gente precisa saber o valor desse ângulo. Mas nesse momento que a representação, a gente não precisa saber desse ângulo. Então, a gente tem aqui, ele está na diagonal, ele está para a direita, aqui seria para cima e aqui é para baixo. E para baixo, quando eu solto aqui, então veja o que aconteceu. Eu tenho esse daqui, que ele está na diagonal, ele está para baixo, à direita. E agora a gente precisa colocar os 3 espaçamentos. Então, 1, 2, 3. Então, percebeu ali que apareceram esses 3 espaçamentos? Então, vou colocar aqui é um espaçamento, aqui é outro espaçamento e aqui é outro espaçamento. Então, a gente tem 3 espacinhos. Então, são esses 3 que estão demonstrando qual é o módulo. Módulo 3. Módulo ele não vem com o sinal. Módulo é somente o valor, é somente o número, tá bom? Tranquilo isso aí com vocês? Beleza. Então, agora eu preciso falar aqui um outro item para você. E o item é o seguinte: você vai agora, nesse momento, você vai pegar a sua folha e você vai fazer, você vai pegar uma folha
e você vai fazer de acordo com os comandos que eu vou te dar, você vai fazer os vetores, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Já vou começar com o primeiro comando. Então, vamos para o primeiro comando. Primeira coisa, você pegou a sua folha, você deixou assim no modo retrato, que significa modo retrato, na vertical. Pega a sua folha na vertical e você vai começar lá no canto inferior esquerdo, mas não lá na ponta da folha, não. Deixa ali uns dois dedinhos assim de margem, tanto lateral como inferior, lateral e inferior. Então, você vai fazer isso aqui, tá? Lateral e inferior. Você vai deixar uns dois dedos ali, e daí você vai começar, vai colocar aquele ponto ali da caneta. Tá, você vai fazer a caneta, não é a lápis, não, que vai dar para pagar, nada disso. Você vai fazer a caneta. Então, você vai colocar esse pontinho ali, tá? Essa caneta ali, e vai começar, e depois não vai poder mais tirar do lugar ali para ficar arriscando, coisa assim. Não pode riscar. Você fez o vetor, você continua com o vetor ali. Então, primeiro comando é vertical para cima, 6. Vou repetir o comando. Vertical para cima, 6. Lembra que o para cima é quando você coloca aquela flechinha, quando você coloca aquela flechinha, aquela setinha, tá bom? Agora você vai continuar o seu vetor, né? A representação dos vetores. Onde você terminou essa flechinha, você vai continuar, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para você. Então, deixa eu pegar aqui esse primeiro. Então, esse primeiro ali, nós fizemos o quê? Vertical, coloquei aqui, ó, no meu cantinho, aqui. Então, vertical, opa, deixa eu pegar uma dessas linhas aqui que é mais bonitinha. Então, pega aqui. Vertical para cima. E quanto que eu havia falado para vocês do módulo? 6. Então, vou colocar 6 pedacinhos. Deixa eu colocar para cá 6 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então, a gente tem aqui vertical para cima, 6. Então, aonde a gente terminou aqui, deixa eu colocar uma cor aí para você. Onde a gente terminou, que foi esse pontinho aqui, daqui você vai continuar o próximo vetor. Entendeu? Ótimo. Então, próximo vetor, próximo comando, presta atenção. Horizontal, direita, 2. Vou repetir o comando. Horizontal, direita, 2. Muito bem. Terceiro vetor. Lembra que onde você terminou esse segundo vetor, você vai continuar o terceiro vetor. Então, o terceiro comando, que é o terceiro vetor que você vai fazer aí. Vertical para baixo, 4. Vertical para baixo, 4. Lembre que os espaçamentos, você precisa ter os mesmos espaçamentos. Então, aquele espacinho que você tem ali, você vai colocando ali os mesmos aqui, como eu fiz aqui, ó, os mesmos espaçamentos. Você não vai fazer diferente. Próximo vetor, horizontal, direita, 2. Vou repetir esse vetor. Horizontal, direita, 2. Próximo vetor, vertical para baixo, 2. Vertical para baixo, 2. E o último vetor desse primeiro item, né? O último vetor, horizontal, esquerda, 4. Vou repetir. Horizontal, esquerda, 4. Então, aqui você teve o primeiro item.
Deixa aí arrumadinho. A gente já vai para o segundo item. Muito bem. Ao lado do que você fez, saiu aí algum formato. Ao lado dele, deixa mais ou menos assim, ó, um dedo de distância, tá? Isso entre um e outro. E você vai começar também ali no canto inferior esquerdo, tá? Deu um dedo de distância e começa ali, canto inferior esquerdo. Então, é como se fosse assim: fiz aqui, canto inferior esquerdo, vou começar aqui, tá bom? Primeiro comando: vertical para cima, 6. Vertical para cima, 6. Esses vão ter mais vetores, tá? Segundo vetor, horizontal à direita, 2. Horizontal à direita, 2. Agora a gente tem ali, próximo vetor, vertical para baixo, 5. Vertical para baixo, 5. Próximo vetor, horizontal, direita, 2. Horizontal, direita, 2. Próximo vetor, vertical para cima, 5. Vertical para cima, 5. Próximo vetor, horizontal, direita, 2. Horizontal, direita, 2. Próximo vetor, vertical para baixo, 6. Vertical para baixo, 6. Último vetor, horizontal, esquerda, horizontal, esquerda, 6. Horizontal, esquerda, 6. Muito bem, você tem agora 2 desenhos. Surgiram aí 2 desenhos. E esses 2 desenhos, você agora vai mostrar como é que saiu aí o seu desenho. Eu vou mostrar o que deveria acontecer, tá? E aqui está o que deveria sair, né? Então, sairiam essas 2 letras, o L e o U. Claro, óbvio, né? Então, aqui você tem item por item. Então, a gente tem aqui o vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Isso foram as direções. Quando você fala, né, para cima, para a direita, para baixo, para a direita, para baixo, para a esquerda, aí você tem sentido, tá bom? Perfeito. Então, agora o que nós vamos fazer são atividades de comandos. E essas atividades são listinhas, né? Então, a gente tem aí listinhas, não, uma lista só na realidade. Então, você tem uma lista com atividades com comandos para que você possa fazer.